Irmãos, vamos abrir lá em Êxodo, capítulo 29. Êxodo, capítulo 29, versículo 31. Nós vamos ler até o verso 46, tá? Nós vamos ler até o final. Talvez aí na Bíblia de vocês, eu não sei como que tá o títulozinho, mas pode ser que tenha um títulozinho aí em cima. Seria, no meu caso, nessa versão que eu estou usando aqui, que é de 1917, está escrito as ofertas diárias. Isso. Perfeito. Vamos lá. Êxodo 29, versículo 31. Tomarás o carneiro de consagração e cozerás a sua carne em lugar santo. Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro e o pão que está no cesto, à entrada da tenda da revelação. Eles comerão aquelas coisas com que se fez expiação, para os consagrar e para os santificar. Porém, o estrangeiro não comerá delas, porque elas são santas. Se sobrar da carne da consagração ou do pão até pela manhã, queimarás com fogo que sobejar, pois não se comerá. Versículo 35. A minha versão ela é um pouquinho diferente, né? Ela muda algumas palavrinhas. Mas ela não chega a mudar tanto porque ela também é uma versão da Almeida. Mas é uma versão mais antiga da Almeida. Versículo 35. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos conforme tudo que te é ordenado. Por 7 dias os sagrarás. Cada dia oferecerás para expiação o novilho que se oferece como oferta pelo pecado. Purificarás o altar quanto a favor deles fizer a expiação, e ungirás o altar para o santificar. Por 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás. O altar será santíssimo, e todo o que o tocar será santificado. Isso é o que oferecerás sobre o altar, continuamente, a cada dia, 2 cordeiros de um ano. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás de tarde. Com o cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, mistura com a 4ª parte de um hin de azeite espremido num grau. E para a oferta de libação, a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás conforme a oferta matutina de flor de farinha e conforme a oferta de libação, como cheiro suave, oferta queimada a Jeová. Esse será o holocausto contínuo por vossas gerações, a entrada da tenda da revelação diante de Jeová, onde virei a vós, para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, e a tenda será santificada pela minha glória. Santificarei a tenda da revelação e santificarei o altar. Também santificarei a Arão e a seus filhos, para que me sirvam no ofício sacerdotal. Eu habitarei no meio dos filhos de Israel, e eu serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou Jeová, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou Jeová, o seu Deus. Nós acabamos de ler essa porção de Êxodo, e é interessante, irmãos, que toda vez que nós olhamos para a palavra de Deus e nós fazemos essas idas e vindas, Antigo Testamento, Novo Testamento, a gente consegue enxergar as relações do Antigo Testamento e de todos os rituais sagrados que o Senhor colocou para o povo de Israel e essa relação agora com o novo pacto, essa relação agora com o fim da lei, que é o próprio Cristo, né? E aqui a gente vê a questão das ofertas diárias que foram estabelecidas pelo Senhor. E isso diariamente, continuamente, deveria acontecer. O povo deveria diariamente ter essa prática de pela manhã e ao final da tarde ter o sacrifício de um cordeirinho. Com a finalidade de desenvolver e de ter comunhão com o Senhor. Porque por meio desses sacrifícios, o Senhor então viria e se apresentaria a eles na tenda para ter comunhão.
E é interessante que quando a gente olha para esse texto, a gente consegue perceber alguns detalhes que estão totalmente relacionados à nossa caminhada. Totalmente relacionados à nossa caminhada. Obviamente, quando nós olhamos para isso aqui, nós podemos, por exemplo, fazer a mesma relação com João Batista, por exemplo, falando sobre o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a declaração que ele faz. E de fato, o cordeiro sendo imolado pela manhã e no final do dia, para que a comunhão acontecesse, não é o mesmo cordeiro que nós temos como o Senhor Jesus, que é aquele que nos permite ter a comunhão diária com o Senhor. Então já não é mais necessário sacrifícios para se achegar a Deus. Por quê? Porque o cordeiro já foi imolado. E o Senhor Jesus se entregou como sacrifício perfeito para que os sacrifícios para a comunhão com Deus Pai não fosse mais necessário. Porque de uma vez por todas o nosso cordeiro foi imolado para que pela manhã eu consiga buscar ao Senhor e eu consiga me relacionar com o Senhor e o Senhor pode se achegar a mim. Porque o cordeiro da manhã já foi imolado. E o cordeiro do final do dia, para o encerramento de todo aquele dia, e para que aquele dia seja tido diante do Senhor como limpo, também já foi imolado. Por isso que no final do dia, depois de todas as minhas demandas, eu posso me achegar ao Senhor novamente. E mesmo que eu tenha tido problemas, falhas, pecados e situações naquele dia, ao me achegar ao Senhor, diante do trono da graça, eu me achego confiadamente. Por quê? Porque o cordeiro do fim do dia também já foi imolado. Então aqui a gente começa a perceber que na nossa relação com o Senhor, a gente vai vendo a parte de Cristo para permitir que esse relacionamento que foi desenvolvido e que Deus queria desenvolver com o seu povo pudesse ser uma realidade agora para os filhos de Deus na igreja. Então a gente vai vendo essa relação, a gente vai olhando e fala assim, poxa Senhor, de fato, a parte do sacrifício, ela já aconteceu. Para que o relacionamento possa acontecer. Porque o sacrifício é uma realidade, mas o relacionamento passa a ser uma possibilidade e não uma realidade. É realidade para aqueles que se apropriam dela. E a gente começa a perceber algumas coisas, irmãos. Por exemplo, quando nós olhamos para esse texto, a gente vê muito a respeito da santidade. Aí você fica vendo santidade, santificação, 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 santificação. Só que quando você vai chegando para o final do texto, aparece algo muito interessante. O Senhor fala assim, e então eu virei e me apresentarei na tenda da comunhão. E eu santificarei a tenda da comunhão e santificarei o altar. E ali a gente começa a perceber um detalhe, que talvez para nós, no nosso dia a dia, a gente se perde, a gente não para pensar nisso. Ali, era um movimento do homem santificando e se achegando a Deus? Ou era um movimento de um Deus santo vindo até o homem e santificando o ambiente e o local da comunhão? Os irmãos percebem? Isso a gente começa a fazer algumas relações, por exemplo, com Cristo. Quando indagado, então, Cristo olha então para aqueles escribas e fariseus e ele os repreende e fala, afinal de contas, é o sacrifício que santifica o altar ou é o altar que torna santo as coisas que são colocadas diante dele? O que é maior? E o próprio Senhor Jesus vem e chama a atenção deles e fala, vocês não estão entendendo qual é essa relação. E aqui, irmãos, a gente começa a perceber uma coisa. Ao nos achegarmos para ter comunhão com o Senhor, a intenção do Senhor é que a comunhão com Ele gere a santificação. E não que o nosso esforço de obras para tentar se santificar possa criar um ambiente de comunhão com Ele. Aí você fala assim, como assim, Léo? Não estou tentando entender aí onde você quer chegar. É simples, irmãos. É muito comum no nosso dia a dia nós nos depararmos nas nossas relações espirituais com o Senhor Jesus, no nosso tempo de oração, e nós sentirmos aquele peso do impacto da necessidade da santidade. E aí, durante o nosso dia, nós ficamos nos esforçando para entender na palavra de Deus como me tornar santo e o que eu devo fazer de certo e de errado. E aqui nesse texto, lá escondido em Êxodo, capítulo 29,
nós vemos o Senhor ensinando como obter a santidade. E como obter a santidade? Por meio da comunhão com Ele. Porque é Ele quem santifica. Então, se eu quero começar a desenvolver uma vida de santidade, e se eu quero ser transformado pelo Senhor, de fato, os preceitos da lei e da palavra de Deus me dão um norte. Só que quando eu me deparo com toda essa realidade, assim como o apóstolo Paulo, o que a gente percebe é que nós ficamos em desespero porque a gente vê que a gente vai tentar fazer essas coisas e nós não conseguimos. E é por isso que o brado de Paulo é tão maravilhoso, quando ele fala, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Paulo compreendeu que não era mediante um esforço das coisas, do certo e do errado, que eu alcançaria a santidade. Mas era mediante a comunhão com o Cordeiro que foi imolado que me permitia ter um Deus que se achega a mim e me torna santo. Então, é a comunhão e a presença de Deus na minha vida que me torna santo. Por isso que a gente fica declarando, irmãos, e a gente fala tanto sobre mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo. Porque, de fato, é a presença do Senhor Jesus em nós que nos leva a uma vida que agrada ao Pai. Porque ele afirmou que ele viria e santificaria a tenda do encontro e santificaria o altar, então, que seria levantado. É ele quem santifica, porque ele é santo. E aquele que santifica, então, tem a intenção de vir ao nosso encontro. E, de fato, agora ele pode, com liberdade, fazer isso por conta do sacrifício de Cristo. E agora, esse que agora, por meio do sacrifício de Cristo, pode vir ao nosso encontro, tem a intenção de, no contato conosco, nos santificar. Percebe? Então, quando a questão toda passa por uma luta em relação à santificação, nós precisamos entender que a santificação ela só vem mediante a comunhão. Eu acho interessante que acabou de vir na minha mente agora uma frase, o Rodolfo Abrantes, muitos anos atrás eu tinha visto uma frase dele e era ela bem simples assim no título. Era, pecou, chega mais perto. E isso é muito interessante, irmãos, porque de fato é isso. Pecou, chega mais perto. Por quê? Porque a santificação só vai acontecer e a purificação só vai acontecer por meio do contato com a santidade do Senhor. E não o oposto, fugir da santidade dele. Isso é o que Satanás quer colocar na nossa mente. Porque, afinal de contas, o que o acusador faz conosco quando nós temos um problema? Nos acusa, nos fazendo ficar acuados e a se afastar de Deus. Eu sou indigno, eu estou sujo, eu estou impuro, não posso mais chegar diante de Deus, pedir Deus santo. Só que a gente se esquece, irmãos, que aquele que santifica e que torna santo o ambiente é aquele que vem até nós. Entende? Então, é a presença dele que me santifica. Então, quando eu estou sujo, eu preciso da presença dele. E não eu preciso me afastar dele. E não eu preciso, a passos curtos, me aproximar dele. Pelo contrário. Por isso que o ambiente de comunhão, de igreja, de congregação, é um ambiente, sim, para os pecadores virem e se achegarem. Então, sim, aqui é um ambiente do acolhimento de Deus em primeiro lugar. Então, nós precisamos ser uma voz para o mundo que atrai aos pecadores e convoca os pecadores para esse ambiente. Porque nesse ambiente onde o Senhor se faz presente, aqui existe perdão, aqui existe graça, aqui existe misericórdia e aqui sim existe a possibilidade de se alcançar a santificação. No ambiente onde Deus está. Então, a vergonha, irmãos, não é proveniente do Senhor. A vergonha é proveniente da nossa alma caída, contaminada por todas as flechas satânicas ao longo da nossa vida. Então, o afastamento do Senhor, quando eu cometo uma falha, que não necessariamente é um pecado, porque de fato, irmãos, tem coisas que nós fazemos que às vezes não é um pecado, mas foi uma atitude que não foi bacana. E aí você fala assim, caramba, pisei na bola. Aí o que você faz? Cara, eu tô até com vergonha de vir começar a ler a Bíblia aqui e orar para Deus, porque, poxa, pisei na bola hoje. Aí você fica lá. E não é assim que funciona, irmãos.
Diante do Senhor, não. Pelo contrário, o que o Senhor espera? Vem para perto, vem para perto, vem para perto. Porque se você vier para perto, eu resolvo. Se você vier para perto, a minha santidade lhe santifica. Porque sou eu que torno santo a tenda da comunhão. Então, quando eu me achego para o Senhor no momento de comunhão, com o pecado, com seja lá como eu estiver, ele vem até aquele tempo de comunhão e, na semelhança da tenda da comunhão, ele santifica aquele momento. E ali eu sou lavado pelo Senhor. E se de alguma maneira vem alguma acusação em minha mente, eu preciso me lembrar, como João fala, que o sangue de Cristo, seu Filho, purifica a nossa consciência de todo tipo de acusação diabólica e de todo tipo de acusação almática, que é proveniente da obra de Satanás em nossa alma, de fato. Percebe? Então nós precisamos começar a ganhar essa consciência em relação à santidade. E como eu chego a ter santidade em minha vida? Como eu consigo começar a desenvolver uma vida de consagração? Quanto mais eu desenvolvo a minha comunhão com o Senhor. E sobre esse assunto da comunhão, vamos dar sequência. Ainda tratando sobre essa questão da comunhão, irmãos, a gente tem um ponto muito interessante também para a gente entender. Que é o seguinte. Muitas vezes, nós colocamos as bênçãos de Deus no lugar de Deus. Muitas vezes nós colocamos as coisas de Deus no lugar de Deus. Muitas vezes nós colocamos coisas santas e sagradas no lugar daquele que santifica e torna as coisas sagradas. Como que nós fazemos isso, irmãos? Por meio da idolatria e colocando, então, e criando ídolos no lugar do Senhor. Eu falava sobre isso com o Fábio e com o Dani lá em Penápolis, sobre esse assunto, quando a gente viu uma postagem específica de um grupo de irmãos na internet, no Instagram. E depois, quando eu voltei para Maringá, eu tive uma conversa dessa também com outro irmão, sobre o mesmo assunto. Foi muito interessante, que é a questão da idolatria. Especificamente, esses irmãos tratavam sobre a idolatria familiar, mas nós podemos usar a idolatria em diversos aspectos. Por quê? De maneira muito simples, sobre a questão da idolatria familiar, o que ele tratava era, no momento que o evangelho deixa de ser o centro da família, e o que passa a ser o centro da família, passa a ser a expectativa de o que é a família perfeita, naquele momento o Senhor sai de cena e o ídolo entra. É interessante que, se eu não me engano, acho que era o próprio John Piper, que ele conversava com uma irmã, e ao conversar com essa irmã, ele foi fazer aquele curso para casamento. Então ele vai interrogar ela para fazer algumas perguntinhas, para saber se ela estava preparada para o casamento. Eu estou dando esse exemplo só para os irmãos entenderem como que funciona a idolatria e como que ela é muito séria. No momento que ele começa a ter um diálogo com ela, ele vai lá, vai fazer as perguntinhas básicas sobre o que ela entende por família, criação de filhos, relacionamento em casa, papel da mulher, papel do homem. E, lindamente, tudo ela responde de maneira perfeita. E ele olha aquilo e ela acha interessante. Não, porque o papel da esposa é esse, o papel do marido é esse, eu vou criar minha casa, meus filhos, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu vou cuidar e não sei o quê. E aí na educação nós vamos fazer assim e tudo. E vai criando coisas. De qual é o caminho mais excelente na criação de filhos, qual é o caminho mais excelente no relacionamento do casal. E vai colocando tudo isso ali, e derrubando ali, diante dele todas aquelas falas. Ele vai ouvindo aquilo. Naquele momento, muito sabiamente, ele para e olha para ela e ele faz uma pergunta. Aí ele fala assim, ok, lindo tudo que você está me falando, você entendeu tudo. Mas e se seu marido for um cafajeste? E se você tiver que trabalhar e não puder ficar em casa cuidando do seu filho? E se você não conseguir fazer teu homeschooling? Ele até dá esse exemplo, né? Se você não conseguir fazer seu homeschooling, que é o ideal para a criação de filhos, segundo o seu conceito. E se você não conseguir ter um marido crente? Você ainda assim vai conseguir amar ao Senhor e ler a palavra dele? E ter comunhão com o Senhor do mesmo jeito? Você vai continuar fiel a Deus mesmo assim? E na hora ela responde, aí eu não sei. Por quê, irmãos? Porque a própria bênção que Deus dá e a possibilidade de ter algo maravilhoso
tomou o lugar do Deus. E o Deus deixou de ser o centro daquele relacionamento. E o evangelho deixou de ser o centro daquela pessoa. E outras coisas tomaram o lugar de Deus. E no momento que aquelas coisas possam desmoronar e a simples possibilidade de aquilo não ser dessa maneira, foi o suficiente para que ela pudesse, então, com sinceridade, irmãos, e de fato ela foi sincera, porque alguns de nós, talvez ouvindo isso, falaria assim, no meu caso não. Será? Então, no momento que ela se deparou com aquilo, ela, com sinceridade de coração, olha para ele e falou assim, de fato, eu não sei se eu conseguiria continuar servindo ao Senhor se as coisas não saíssem do jeito que eu esperava. Porque, irmãos, aquilo tomou um lugar tão grande na vida dela que se tornou um ídolo. E que se ela não tiver aquilo, significa que parece que Deus não está abençoando a vida dela. Significa que parece que ela não é uma filha amada. Significa que parece que tem algo de errado. Será, irmãos? Porque se de fato o Senhor Jesus for o centro das afeições dela, e se de fato Deus for o centro da vida dela e o centro da casa dela, irmãos, as coisas indo bem ou indo mal, o Senhor ainda é digno de adoração. E as coisas indo bem ou indo mal, o Senhor ainda é aquele que santifica e eu ainda busco a presença dele, tendo ou não tendo essas coisas. E de fato, o Senhor ainda será exaltado e a minha boca ainda louvará o Senhor e falar das maravilhas dele. Mesmo que eu não alcance as coisas excelentes que para mim me parecem ser as coisas do Senhor. Então, quando as fontes de bênção e as bênçãos do Senhor tomam um trono que é dele, naquele momento, irmãos, nós caímos. E aqui a gente pode ter outras coisas, irmão. Vou dar um exemplo pessoal meu. No começo da caminhada com o Senhor, era uma delícia ficar estudando as coisas de Deus. Eu ficava lá estudando. E no caso, eu fui para a linha teológica. Estuda para cá, estuda para lá, estuda para cá, estuda para cá. Mas aí eu pergunto para os irmãos, será que se eu ficasse um mês sem a Bíblia Sagrada e sem conseguir ler a Bíblia, será que eu continuaria fiel ao Senhor? Será que se eu ficasse um mês sem ter livros para ler, será que eu continuaria fiel ao Senhor? Só tendo comunhão com Ele? Os irmãos já pararam para pensar até nessa questão? Que muitas vezes nós colocamos a própria palavra de Deus e o estudo da palavra de Deus acima do próprio Deus? Porque, irmãos, eu falo para vocês, igreja primitiva tinha Bíblia? E como que eles se santificavam? E como que eles tinham um testemunho de em 3 semanas estarem com um vigor espiritual lindo, cheios do Espírito Santo? Os irmãos entendem que eu não estou falando para não ler a Bíblia, né? Até porque isso que a gente está falando é porque está escrito na Bíblia e por isso que a gente sabe onde a gente está chegando. Mas os irmãos percebem que de maneira muito sutil a gente pode colocar o estudo da palavra de Deus acima dos próprios Senhor? Percebe, irmãos? E se eu tirar a tua Bíblia por um mês e você por um mês não puder ler a Bíblia, você continua fiel ao Senhor e vai continuar tendo comunhão com Ele? Ou será que nesse momento, de maneira vergonhosa, você vai descobrir o que significa ter comunhão com Deus? E simplesmente estar na presença dEle e começar a ter contato com o Senhor? Muitos irmãos, não conseguem entender o que é ter um tempo com o Senhor sem estar lá estudando e fazendo apontamentos. Porque o tempo com o Senhor é o tempo com o Senhor. E quem nos santifica? É Ele. E o tempo com Ele me santifica. E por que você colocou o assunto dos ídolos, Léo? Simples, porque o que vai quebrar os ídolos? O Senhor. Porque como Ele santifica, Ele é o mais interessado em não permitir que nós tenhamos ídolos. E na comunhão com Ele, Ele mesmo se encarrega de começar a quebrar os nossos ídolos um a um. E Ele vai quebrando os nossos ídolos na comunhão com Ele. E diversos ídolos, irmãos. Eu coloquei ídolos legítimos aqui para dar um pouco de choque mesmo, para que a gente considere algumas coisas. Mas a gente pode ter ídolos de N maneiras diferentes. N ídolos diferentes. Ídolo é tudo aquilo, irmão, que me satisfaz e coloca a minha segurança, que não seja Deus. Tudo aquilo que me traz algum tipo de segurança, tudo aquilo que me traz algum tipo de calma, tudo aquilo que me traz algum tipo de, sabe, a respirada? Tudo aquilo que, se eu tiver, eu estou tranquilo nesse dia, esse dia foi bom. Mas se eu não tivesse aquilo, esse dia não seria bom. Tudo isso, irmão, é um ídolo. A minha reserva financeira pode ser um ídolo. Porque se eu não tiver minha reserva financeira, eu vou dormir em paz? Se eu não tiver minha reserva financeira, eu vou estar bem?
Ou se eu não tiver minha reserva financeira, eu vou ter que buscar ter reserva financeira. Se eu não tiver meu trabalho, está tudo bem? Ou se eu não tiver meu trabalho, eu vou estar em colapso? Se eu não tiver os meus filhos bem, está tudo bem? Ou se meus filhos, mesmo eu buscando criar eles da maneira adequada, eles estiverem se desviando, mas eu estou fazendo o que eu posso fazer, isso tira a minha paz. Será que talvez a criação dos meus filhos não passou a ser um ídolo na minha vida? E se eu não tiver aquele tipo de coisa extremamente bem alinhada, eu não fico bem com Deus? Percebe que existe uma linha tênue aqui nesse ponto agora que eu coloquei. Porque, de fato, o nosso cuidado e o nosso emprego de esforço deve ser para encaminhar os nossos filhos para o Senhor, porque eles são herança do Senhor. E foi algo que o Senhor nos deu e que nós estamos devolvendo. Assim como o salmista falou que hoje o Fábio orou, os filhos são o principal desses pontos, eu diria que são os filhos. Que das tuas mãos recebemos e das tuas mãos nós estudamos. Os filhos são isso. Então existe uma linha tênue também entre qual ponto começa a existir uma idolatria nesse assunto e em qual ponto eu estou sendo equilibrado nesse assunto. E tudo, irmãos, é questão de equilíbrio. Porque todos esses assuntos são santos. E como eu vou ganhar equilíbrio nesses assuntos que são santos? Tendo contato com aquele que é santo e desenvolvendo um relacionamento com aquele que é santo. A gente, irmãos, às vezes a gente pega uns textos bíblicos, e eu vou até abrir esse texto agora para os irmãos, que às vezes a gente pega uns textos bíblicos e a gente não percebe exatamente o que esse texto está tratando. Por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 e 15. Se os irmãos não quiserem, não precisa abrir. Mas é 1 Timóteo 2, 14 e 15. Olha que interessante. Às vezes a gente escuta a seguinte frase: a mulher é santificada na criação de filhos. Não é? Não, a mulher se santifica por meio da criação de filhos. Vamos ler o texto para ver se é isso que está falando? Adão não foi seduzido, mas a mulher é que, deixando-se iludir, caiu na transgressão. Entretanto, ela será salva no dar filhos ao mundo. Só que vocês acreditam que tem uma vírgula? Se permanecer na fé, no amor e na santidade com moderação. Ter filho santifica alguém? Não. Mas se a mulher permanecer na fé, no amor e na santidade com moderação, percebeu? Aí sim ela será salva. Mas os filhos somente não salvam, irmãos. Porque se isso fosse realidade, as favelas ia ter um monte de crente. Mulherada tendo 10 filhos lá, tudo crentaça. Quem tem 6 filhos, então, ó, os mais crentes. É isso a realidade, irmãos? Agora, se ela permanecer na fé, no amor e na santidade com moderação, sim. Agora você percebe que não é permanecer em santidade, é permanecer na santidade. Não é permanecer em fé, é permanecer na fé. E não é em amor, mas é no amor. E quem que é a nossa santidade? Quem que é o nosso amor? E quem que é aquele que nos ministra a fé? Então tem que permanecer em quem, irmãos? Se ela permanecer em comunhão com o Senhor, se ela permanecer escondida no Senhor, ali ela será guardada. E o papel do marido é esconder essa mulher. Então ele precisa do Senhor para esconder essa mulher nele e escondê-la no Senhor, para que ela seja guardada. E ali ela será salva na sua missão de criação de filhos. Percebe? Então existe, irmãos, algumas coisinhas, porque essas coisas são muito comuns, a gente escuta muito isso, e tá tudo bem, irmãos, a gente, de fato, escuta essas coisas. Só que a gente precisa estar atento ao que a palavra de Deus está nos mostrando. E o que a palavra de Deus está nos mostrando aqui é o princípio básico da santificação, que é no Senhor. No Senhor eu me santifico. Aí vem lá. 1 Pedro 1, 13 a 25. Por isso, cingindo os lombos do vosso entendimento. E isso é interessante, porque se a gente pensa em entendimento, a gente fala de cabeça, de cérebro, de mente, né? E o que os sacerdotes tinham que colocar sobre a sua cabeça? Os irmãos se lembram? Você lembra ou não? O que estava escrito naquela plaquinha, naquele... Olha que interessante. Então, cingindo os lombos do vosso entendimento,
Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, ou seja, na graça que está sendo trazida, naquilo que está sendo dispensado sobre vocês, por meio da revelação de Jesus Cristo, quanto mais vocês vão conhecendo o Senhor Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos conformando com as cobiças que antes tinhais no tempo de ignorância. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escritos: sereis santos, porque eu sou santo. Então os irmãos percebem que nessa relação, por que nós nos tornaremos santos? Porque o Senhor é santo. E aquele que santifica a comunhão é aquele que nos torna santo. Então nós nos tornaremos santos porque Ele vem para ter contato conosco e nos tornar santos. Por isso que nós seremos santos. Porque Ele é o santo que nos santifica. Se invocais como Pai aquele que, sem se deixar levar de respeitos humanos, julga segundo a obra de cada um, vivei em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que fostes resgatados das vossas práticas vãs que por tradição recebeste dos vossos pais. Não por coisas corruptíveis, como ouro ou prata, mas pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro. Sem defeito e imaculado, conhecido na verdade antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por ele tendes fé em Deus. Por ele, por meio do Senhor, nós temos fé em Deus. Que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança fossem em Deus. Uma vez que tendes purificado as vossas almas na vossa obediência para a verdade que leva ao amor não fingido dos irmãos, de coração amai-vos uns aos outros ardentemente, sendo regenerados não de semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. E esse é o evangelho, permanecer no Senhor. O evangelho é permanecer no Senhor, irmãos. A salvação e a pregação para aqueles que estão no mundo é permaneça no Senhor. Venha até o Senhor e permaneça no Senhor. E assim você será salvo. Se você não tiver uma Bíblia na mão, irmão, e você tiver que ensinar algo para a pessoa, é isso que você vai ensinar. Venha até o Senhor, do jeito que você está. E agora permanece no Senhor, que Ele vai te santificar. E Ele vai te ensinar todas as coisas. E a comunhão com o seu Filho vai te purificar de todo tipo de pecado. E a comunhão com o seu Filho vai te ensinar a amar sem fingimento, ardentemente, uns aos outros. E a comunhão com o seu Filho vai santificar, porque o Cordeiro já foi imolado, e como um Cordeiro sem defeito e sem mácula, foi colocado no matadouro, para que eu e você pudesse ter comunhão de manhã e de noite, sem cessar, diariamente, como um estatuto perpétuo colocado pelo Senhor, em todas as gerações. A comunhão vai ser garantida. Porque o Cordeiro já tinha sido imolado antes da fundação do mundo. Entende, irmãos? Os homens podem esquecer de sacrificar o Cordeiro e podem ter parado de fazer o sacrifício diário. Mas o sacrifício do Senhor valeu eternamente. Por isso que a gente pode se achegar. Por isso que a gente pode buscar a santidade do Senhor. E ser santificado por meio da santidade dele. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais abundância. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O Senhor estando em nós, irmãos,
o Senhor estando em nós, vai procurar o pecado? O Senhor estando em nós, vai ser desequilibrado? O Senhor estando em nós, vai existir culpa? O Senhor estando em nós, vai existir características negativas do nosso jeito de ser? O Senhor estando em nós, resolve todas as coisas. Jesus é suficiente. Percebe? O Senhor Jesus, que foi feito Senhor e Cristo, ele é suficiente para a nossa salvação, irmãos. Não precisamos de mais nada, nós precisamos do Senhor. E nós precisamos da comunhão com o Senhor. Nós precisamos de comunhão. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Todas as outras coisas são outras coisas e tem que ficar no seu lugar. Tudo é outras coisas, irmãos. Tudo é demais coisas. Tudo é demais coisas quando o assunto é o Senhor Jesus. Ele é a nossa prioridade, Ele é a nossa vida e Ele tem que ser objeto da nossa afeição e da nossa busca. As demais coisas são demais coisas, por mais sagradas e legítimas que nós os coloquemos. Elas são demais coisas. Ponto. Elas são demais coisas. Uma coisa só importa. O Mário sabe muito bem esse texto, que ele vive falando ele. Só uma coisa, irmãos, e nada mais. Só uma coisa, irmãos, é a comunhão com o Senhor. É estar na casa de Deus. É ser santificado pelo Senhor. E aonde hoje, irmãos, é a tenda da comunhão? Aonde hoje, irmãos, é o levantar do altar do Senhor? Se não é quando você se senta lá na sua cadeirinha, no seu sofá, na sua poltrona, no seu quarto, e você se coloca diante de Deus e começa falando, Senhor, não é ali? Jesus, ó Espírito Santo, não é ali? Ali é a tenda do encontro, irmãos. Naquele ambiente, o sagrado, o santo se encontra com a gente. Eu lembro uma vez conversando com um irmão, e é o Ricardo. Eu conversava com ele e eu falava sobre essa questão dos ataques no tempo que nós vamos ter comunhão com o Senhor. E eu falava às vezes de uma preocupação de quando vai ter comunhão com o Senhor sobre a influência maligna naquele momento. E a questão de, naquele momento, talvez Satanás entrar naquele tempo. Ele olhou para mim e falou assim, Léo, entenda uma coisa. No momento que você se coloca diante do Senhor, assim como no ambiente da sarça, aquele terreno passa a ser santo. E no seu tempo com o Senhor, Satanás não vai entrar para te atrapalhar. E se ele tentar, o santo está ali. Então você pode ficar tranquilo naquele tempo com Deus. Fique em paz. Está tudo escuro, tudo apagado. Tem ninguém em casa. No momento que você se chegar na presença de Deus, aquele momento você está no Santo dos Santos. O acesso está liberado. E ali você pode ficar tranquilo. Ali você está guardado e protegido pelo Senhor. E mesmo que alguma coisa tente começar a se movimentar para te atrapalhar, para vir te incomodar, o Santo de Israel está com você. Não tem risco. Não tem preocupação. Não tem quem é maior do que ele. Então descansa. Se você ganhar essa consciência, dificilmente, inclusive, o inimigo vai tentar vir te incomodar. E se ele vier te incomodar, você já está consciente disso? Qual é a tua preocupação? Nenhuma. Percebe? Então, no momento que nós já chegamos ao Senhor, irmãos, naquele momento é a tenda do encontro. E na tenda do encontro, ele vem e ele santifica. E se ele santifica, irmãos, aquilo é santo e aquilo é puro. E ali você pode desfrutar de comunhão com o Senhor. E desfrutando dessa comunhão, desenvolvendo essa comunhão, ali você vai crescer com o Senhor. E ali você vai se tornar santo para o Senhor. Então a necessidade, irmãos, hoje do povo de Deus, e eu falo isso para os irmãos, a nossa necessidade, ela é mais do que conhecimento, irmãos. Mais do que estudo, mais do que mais coisas interessantes e legais, que tem o seu lugar, irmãos. Tem o seu lugar. Mas que fique claro que elas têm o seu lugar, e o lugar delas é de lado, quando o assunto é o Senhor Jesus. O lugar delas é para o lado. Elas não podem ser o centro. Eu já falei isso algumas vezes e eu repito para os irmãos. Se for para a gente ser conhecido por algum motivo que não seja por ter uma ótima palavra, que não seja por ter alguém que sabe da Bíblia, que não seja por ter alguém que estuda e tem conhecimento de N coisas, que não seja por ter irmãos que são sérios e têm conhecimento e conhecem um monte de assuntos diferentes.
porque sabe Apocalipse, porque sabe isso, porque sabe profecia. Se for para sermos conhecidos, irmãos, temos de ser conhecidos como aqueles que amam loucamente ao Senhor e têm relacionamento com o Senhor e expressam a santidade do Senhor por meio de uma vida, irmãos, vitoriosa, que ela só é conquistada no secreto com o Senhor. Somente criando ambientes de se achegar ao Senhor, onde a tenda do encontro, irmãos, onde o altar é levantado e aonde o Senhor e o próprio Deus vêm para se fazer presente e santificar, irmãos. É somente nesse ambiente que nós desenvolvemos relacionamento com o Senhor e santidade. O alcançar a santidade, o alcançar a lavagem e a purificação, irmãos, só se dá por meio da presença do Deus. A palavra de Deus só tem valor, irmãos, se nós tivermos o Senhor. Sem o Senhor não tem valor. O valor se dá quando Deus santifica e torna isso real na nossa vida. Só tem valor as coisas, irmãos, se nós tivermos o Senhor. Muitos têm a Bíblia e não têm Deus, irmãos. Muitos locais, irmãos, têm uma palavra maravilhosa, mas não tem o Senhor Jesus. Em muitos locais, irmãos, o Senhor não caminha no meio do candeeiro. Mas é um candeeiro, irmão. Mas está lá. Só que está apagado. Como que você sabe que é um candeeiro? Como que você sabe que tem alguma coisa ali que parece ser de Deus? O candeeiro é de Deus. Mas ele precisa estar aceso e o Senhor andando no meio dele. Agora, se o Senhor não está andando no meio dele e se não tem uma chama acesa, significa o que, irmãos? Que não tem o próprio Cristo e que não tem o próprio Espírito Santo. Sabe o que tem, irmãos? Talvez uma placa ou talvez um bando de pessoas com uma Bíblia aberta. Mas o Senhor não está lá no meio. E isso é possível? Claro que é. Claro que é. E para perder, irmãos, o que precisa ser feito? Simples. Colocar outras coisas no lugar do Senhor. Amar mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus. Colocar assentado no trono de Jesus Cristo nas nossas vidas as coisas que Ele nos dá e não Ele. E as coisas que Ele nos dá podem ser muitas coisas. Pode ser a própria palavra dEle. Pode ser o próprio conhecimento. Pode ser os filhos. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas, irmãos, não colocam filhos em tronos? Estou falando bobeira aqui, irmãos? O filho nasce e muda. Muda tudo. Claro, irmãos, de fato vai mudar algumas coisas, porque um filho nasceu. Mas, irmãos, a vida passa a ser centrada no filho. Você quer um exemplo disso? Aí o pai e a mãe mudam de local porque tem que mudar por causa do filho. Ah, não, porque meu filho precisa de um ambiente tal. Que isso, irmãos? Então servia o grupo de irmãos para ter crescimento e comunhão com o Senhor, mas no momento que surge uma demanda do filho, é o filho que direciona essa família? É o filho que guia agora a sua tomada de decisão? Não é mais a sua comunhão com o Senhor Jesus que guia as suas decisões? São as demandas da vida que vão guiar as suas decisões? Eu já ouvi isso há muito tempos atrás, irmãos. Eu repito isso que eu estou falando agora. Isso aqui não é meu. Isso aqui é de outro irmão que já pregou isso. E esse irmão tinha total razão, irmãos. As coisas passam a guiar. E as demandas passam a guiar a nossa vida. E não o Senhor Jesus. Porque, de fato, irmãos, o Evangelho e o Senhor Jesus não é o centro. As outras coisas são o centro da nossa vida. E a gente passa a se mover por demandas. Nós vamos nos movimentando por demandas. Porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo, porque isso aqui é mais adequado, porque isso é menos adequado, porque aqui tem mais disso, aqui tem menos daquilo. Mas se nós buscássemos uma coisa e uma coisa somente que importa, que é estar na presença de Deus e ter comunhão com o seu Filho, e essa comunhão com o seu Filho desenvolver um amor ardente, sem fingimento pelos irmãos, nós preocuparíamos muito menos com essas coisas, irmãos. E todas as outras coisas se ajustariam a essa verdade, porque aquele que santifica, aquele que ajusta e aquele que nos faz frutificar é aquele que diz na sua palavra: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então o segredo da vida cristã está em permanecer no Senhor, para que Ele permaneça em vós. Permanecer na presença de Deus e se achegar diante de Deus, para que Ele se achegue a nós e nos santifique. É isso, irmãos, que importa. Uma coisa somente. Eu fico falando isso toda hora, porque eu fico toda hora lembrando do Alisson falando. Uma coisa somente, irmãos. A palavra de Deus ela é verdadeira. Uma coisa somente.
Permanecei em mim. O próprio Jesus, o nosso próprio Jesus e amado Jesus, o nosso irmão mais velho nos falou isso. Permanecei em mim, para que eu permaneça em vocês e vocês deem frutos, então. Só isso que importa, irmãos. Só isso. E todas as outras coisas são demais coisas. Todas as outras são demais coisas. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus. Tiago 4:8. Ele se chegará a vós outros. Edificai as mãos pecadores, e vós sois de um do outro. E Pai nosso. Aleluia. O que eu tinha para tratar com os irmãos, eu já tratei. Mas eu quero só dar um exemplo, irmãos. Eu achei muito interessante. Só um exemplo da diferença entre relacionamento com o Senhor e engano. Eu vi um videozinho, eu achei muito legal, que ele exemplifica como que seria, por exemplo, o Senhor Jesus se achegando diante de filhos. E de repente ele vem e ele chega e ele fala: oi, sou eu, Jesus. Nós, como servos de Deus, bons filhos, nos colocamos diante dele e começamos: ó, Senhor, glorificado seja o seu nome, tu és santo, não sei o que tal. Ele fala: amém? Sou mesmo. Mas tudo bem, tô aqui, quero conversar com você. Ah, não sei o que então. Aí vem, se ajoelha: tu é santo, não sei o que. Aí ele: não, tudo bem, mas eu tô aqui, eu quero ter relacionamento com você. Aí vem, se levanta: sim, porque tu és maravilhoso. Aí começa a cantar: tua voz me chama. Aí começa. Irmãos, isso não é relacionamento. E Jesus está ali tentando ter relacionamento. Tudo bem, você pode parar um pouquinho? Eu quero conversar com você. Eu quero ter relacionamento com você. Eu quero entender como você está. Eu quero que você me conheça. Que maneira é essa de se achegar a mim? Que maneira é essa de lidar comigo? Irmãos, o Senhor Jesus, ele é uma pessoa. O Senhor Jesus, ele é real. O Senhor Jesus é aquele que se manifesta e quer ter relacionamento conosco, independente do momento. Seja no momento de a gente agradecer a Ele pela refeição que Ele nos deu, seja no momento de agora ministrando a palavra, nós começarmos a falar com Ele. Afinal de contas, Jesus nesse momento está nos ouvindo, está conosco. Seja no momento de orar, independente de como oramos. O Senhor Jesus quer ter relacionamento conosco, irmãos. Por que esses moldes? Por que esses trejeitos? Por que essas coisas, irmãos? Quando nós estamos diante de um Senhor que quer ter relacionamento com a gente. Jesus se fez primogênito. Ele era o unigênito, mas ele se fez primogênito. Por que para nós ele não é o nosso irmão mais velho, na nossa relação com ele? Por que na nossa relação com o Senhor, nós não conseguimos identificar ele como aquele que quer se relacionar conosco e não nos relacionamos de maneira normal com ele? Por que nós não conseguimos ter uma comunhão livre com o Senhor? E colocá-lo diante da nossa vida, no nosso dia a dia, de maneira natural com Ele. Percebe, irmãos? Por isso que eu falo, às vezes se a gente tirasse, irmãos, o estudo da palavra de Deus, e chegasse alguém que confiscasse todas as nossas Bíblias, irmãos, talvez a gente começaria a entender o que significa ter o Senhor como primogênito. Talvez a gente começaria a entender o que é Jesus como irmão mais velho. Talvez a gente começaria a entender o que é ter tempo de comunhão com Ele. Talvez a gente começasse a agir de maneira menos religiosa e menos dogmática e menos Ctrl-C, Ctrl-V dos padrões que a gente vai herdando dos irmãos que a gente vai andando junto. Talvez a gente começaria a ter uma relação um pouquinho diferente com Ele. Talvez a gente começaria, inclusive, sabe, de maneira surpreendente, a começar a encontrar santidade. E ser lavado pela palavra diretamente da fonte. Percebe? Por isso que eu dou esse exemplo para os irmãos. A base do relacionamento, da santificação e do desenvolvimento da caminhada cristã, irmãos, a nossa base e aquilo que vai solidificar a nossa vida e dar equilíbrio para nós em todas as coisas e nos fazer parar de nos apegar a tantas coisas que nos trazem segurança, que são ídolos, irmãos,
São ídolos. Conhecimento é ídolo, dinheiro é ídolo, seguranças financeiras são ídolos, tudo é ídolo, irmão. O que vai quebrar esses ídolos na nossa vida, irmãos? Família, tudo. O que vai quebrar esses ídolos é uma base de comunhão com o Senhor. Porque isso vai nos santificar, isso vai nos trazer equilíbrio. E o Cristo que habita em nós nos vivificará e nos trará a um ambiente de equilíbrio e de salvação para as nossas almas. É Ele que nos salva por meio do permanecer nele. Sim. Sim. Aquele que tratava é lindo, né, irmãos? Eu li hoje a palavra de Deus hoje de manhã e eu lendo, eu pego ele naquele momento onde ele fala: "Não, vamos nos afastar agora para descansar". Irmãos, o Senhor Jesus, ele é aquele que estava instruindo e a gente se apega às instruções dele. Só que a gente se esquece que o Senhor Jesus é aquele que se preocupa conosco e com as nossas dificuldades, com as nossas demandas e com a nossa humanidade. Ao se afastar, a população vem, e ele fala assim: "Não, não vou poder. Me compadeço dessa população que está vindo até mim". E aí ele volta para continuar cuidando. E aí na hora de comer, os apóstolos: "Não, vamos embora, vamos vazar que não vai dar. Vamos precisar de 200 denários para alimentar essa galera aqui". Ele negativo. Novamente, se compadecendo deles, fala: "O que vocês têm aí?". "Nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Tragam a mim. Separem grupos de 100 e de 50. E mais de 5.000 homens, tirando mulheres e crianças, foram cuidados pelo Senhor". Nós temos, irmãos, um Senhor Jesus, que é o próprio Deus encarnado na sua figura de santidade, de conhecimento eterno. Mas é aquele que olha a nossa ferida, é aquele que olha a nossa dificuldade, é aquele que olha a nossa miséria e se compadece. E se desgasta. E se desgasta. E por 3 anos e meio ele se desgastou por amor dos homens. Esse é o nosso Senhor Jesus. É o mesmo que está sentado no trono, mas é aquele que faz questão, irmãos, de vir até nós, pegar na nossa mão e cuidar da nossa ferida. Ele se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Ele se compadece. Nós temos um sumo sacerdote diante de Deus Pai que é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. E ele se preocupa. Ele se preocupa, irmãos. Ele se preocupa com a tua dor emocional. Ele se preocupa com a tua dificuldade. Ele se preocupa com o teu cacareco que você está carregando, que você está tentando resolver. Ele se preocupa com a tua santidade. Ele se preocupa com a tua alimentação. Ele se preocupa com você. E ele olha por você e ele quer ter relacionamento com você e estar contigo, como diz num casamento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Nós temos um Senhor Jesus que está conosco todos os momentos e quer estar conosco todos os momentos. E ele se compadece, irmãos, dos mínimos detalhes da nossa vida, porque ele nos ama, ele nos ama, ele nos ama, ele nos ama, ele nos ama. O nosso Senhor Jesus, ele é totalmente amável, ele é totalmente desejável, ele é totalmente louvável, ele é incrível, irmãos. O Senhor Jesus é maravilhoso. O Senhor Jesus é uma delícia, irmãos, para a gente desfrutar. Vocês entendem, irmãos? Ele é o mais desejável entre as nações. Ele é o amado de nossas almas que a gente fica esperando vir pelos montes, irmãos. Ele é aquele que quando vai, o nosso coração queima e fala: onde está o meu amado? Estou esperando pelo meu amado. E o nosso coração precisa queimar, irmãos, porque o nosso amado está para vir. E cadê o nosso amado, irmãos? Ó se fendesses os céus, ó se rasgasses e viesses até a terra, Maranata. Esse tem que ser o nosso coração, irmãos. Porque o Senhor Jesus, ele é totalmente amável. O Senhor Jesus, irmãos,
Ele é aquele que faz todo o processo por nós. Nosso papel é permanecer nele. E ele então permanecerá em nós e nos dará desenvolver muitos frutos. O Senhor Jesus é maravilhoso, irmãos. Que essa seja, irmãos, a nossa ênfase, mais do que qualquer outra. Lembrar que nós temos um sumo sacerdote, que nós temos um amável Senhor Jesus, que quer ter relacionamento conosco, que é o nosso irmão. Ele é o nosso irmão. E nós temos esse Senhor maravilhoso tendo comunhão com a gente e querendo desenvolver essa comunhão com a gente para nos santificar e para nos levar até Ele. Percebe? A obra é toda dele. Naquele dia não tem carne, irmão, que vai se gloriar. Então qualquer um que se glorie, glorie-se no Senhor, já diz a palavra. Paulo entendeu tudo, irmãos. Precisamos entender isso também. Amém?